Tiri, purru e catati. O heruê, heruê. O heruê, heruê. Tiri, purru e catati. Tiri, purru e catati. Bem-vindo a Caxixó-Wanhá, mais conhecido como Terra Caxixó. Localizado no estado de Minas Gerais e distribuído pelos municípios de Pompéu e Martinho Campos, encontra-se o povo indígena Caxixó, distribuído atualmente em 102 indígenas aldeados, composto por 3 aldeias, sendo elas Pindaíba, Fundinho e Capão do Zezinho. Vivendo em uma área de 0,6% do que é o nosso território atual, de 5.411 hectares, nosso povo luta hoje incessantemente pela luta da demarcação já das nossas terras tradicionais. Depois de séculos no anonimato, sufocados pela perseguição e posteriormente pela discriminação, nosso povo está demonstrando o desejo de viver a nossa indianidade, trazendo à tona costumes e valores que estiveram camuflados há séculos, mas nunca perdidos. Mesmo quando não expressávamos publicamente nossa identidade, nosso povo preservava vivo a consciência de serem indígenas, transmitindo nossos segredos e tradições de pais para filhos. Reconhecidos oficialmente pela FUNAI como grupo étnico em dezembro de 2001, depois de 15 anos de luta por tal reconhecimento, nossa grande luta agora é pela posse das terras tradicionais, encontradas hoje sob posse de rancheiros e latifundiários. Além dessas questões de demarcação já, revivemos e lutamos pelo fortalecimento cultural do nosso povo que é tão desejado na atualidade. O povo Caxixó luta, existe e resiste. Falar que nós era Caxixó, minha avó já falava antes da demanda que teve com os fazendeiros do outro lado do rio, que foi em 1985. Né, que ela já falava que nós éramos povo Caxixó. Mas a luta nossa mesmo começou em 1985, onde o fazendeiro morreu, né? E os sobrinhos quis tomar as terras onde nós plantávamos. Aí começou a briga, né? Entrou o presidente do sindicato e onde começou essa luta. Não, o Caxixó era esparramado aqui na região toda, né? Não tinha lugar fixo não, até porque o povo de primeiro não tinha aquele negócio hoje ter tanto valor na terra para dinheiro, o valor era para plantio, né? Então os Caxixó moravam esparramados para todo lado aí nos lugares lugar que você plantava a roça é onde você morava. Nossa comunidade ali formou porque nós foi ficando exprimido, né? Foi na década de 70, quando os fazendeiros foram espremendo o povo Caxixó, que a maioria foi embora para a cidade, né? Foi moncado, hoje mora lá em Goiás, só ficou o papai, mas a avó Sérgio ali. Então, a resistência do nosso lugar ali, da nossa comunidade, eu falo que foi meu pai, porque meu pai saía para trabalhar e tratava até da minha avó, porque na época não existia nem aposentadoria. O fazendeiro chegava aqui, um tal de Piduca. Aí você tava morando aqui, né? Aí ele contava que era tudo dele, né? Tava morando no que é dele. Aí se você tinha um trato comigo, tipo, vamos supor, amanhã você tinha um trato comigo de capinar minha roça, né? Fazia sempre assim, trocar dia, né? Uhum. Aí você ia pra mim, juntava todo mundo e ia pra mim capinar minha roça. Depois eu ia pagando os dias, né? Eu ia pra você, ia pro outro, ia pagando os dias. Aí ele chegava e falava assim, amanhã você ia capinar, trabalhar pra mim. Eu falava, mas eu marquei pra mim, amanhã vai ter... Ou você vai... Ou você pode sair da casa que eu ponho outro na casa aí no seu lugar. Então era desse jeito, sabe? Era bem difícil, porque a gente não tinha domínio da gente, não. Eles que dominavam a gente. Moravam no que é deles, mas eles que mandavam.
Entendi. Foi por isso que foi muita gente para Goiás, né? É. Que saiu A família daqui. migrava foi- porque não podia ficar, né? A vocação é um lugar melhor. Aí às vezes tinha um fazendeiro aqui, levava para lá, aí lá trabalhava e quando também não queria mais, né? Aí migrava de novo para cá, então por isso que a família fica essa coisa. Goiás tem uma turma, para cá tem outra. Porque o fazendeiro não queria, né? O que eles iam fazer? Eles iam morar onde? Aí, sobreviver como também? e dizem, uma vez, parece que foi 11 famílias num caminhão, levando tudo e foi embora. Então, assim, muito triste, né? Você ter que pegar a sua família de caminhão. É uma coisa assim, só depois, cá na frente, que a gente foi juntar as peças, a gente vai ver o que é a maldade das pessoas. As pessoas que era escravizada aqui, que não aguentou a pressão, foi para Goiás para os mesmos parentes dos fazendeiros que era daqui. Entendeu? Eles comprou lá e levou o pessoal daqui. Então você tá vendo? Não tinha escolha, né? Porque aí você vai falar assim, como que naquela época tanta gente ia para Goiás e voltava, né? Pobre. Como? Porque morava, né? O pessoal não é igual hoje. Fala assim, eu tenho a minha casa, eu moro aqui. Você vê a avó Josina contar, as pessoas mais velhas, o tanto de lugar que esses coitados morou. Fazia um rancho aqui não tinha, fazia outro ali. Não Morava até dentro de chiqueiro, né? de porco. Eles chegou a morar, tem parentes nossos. Era um desprezo enorme, né? Demais. Que isso era tudo cerrado, onde você vê braquiária aqui, isso era tudo cerrado. Então você imagina isso aqui tudo mato, o tanto de lenha seca, pau seco que tinha aqui. Na época nós nem conhecíamos fogão a gás, cozinhava só no fogão a lenha. A mamãe pegava nós, menino, ir lá do outro lado do rio, cortar lenha, carregar aquilo no carro de boi até no rio, chegar lá, descarregar aquilo, pôr dentro da canoa, atravessar para o lado de cá, atravessar o carro de boi dentro da canoa e atravessar os boi nadando para chegar de cá, pôr aquilo no carro de novo, enfiar aqui no carro para pegar aquela lenha e pôr no carro para trazer, porque nós não tinha direito de cortar um pau de lenha dentro do cerrado aqui, nós não podia pegar. E tinha um curral aqui na casa do vó Sérgio, que era grande curral. De 15 em 15 dias, esse homem vinha para cá com os peão dele, vinha um filho dele e mais 2 peão. Eles vinham olhar o gado, né, e curar, né, se tinha, né, alguma coisa assim, carrapato, né, curava o gado aqui da fazenda aqui de cima, curava dentro do curral aqui do vó Sérgio. Nesse dia que eles vinham, já tinha eu, mas o Gerardo, meu irmão, né, que tinha aqui, né, que faleceu. Nós era proibido, nós não podíamos sair do lado de fora aqui da estrada, nós tínhamos ficado só de dentro do quintal. Era proibido, não podia pisar do lado de fora aqui não, porque era de eles mexer com gado, eles não aceitavam não. Mas o Piduca também, parece que eu vejo contar, acho que a mãe contava, o pai contava, que quando o Piduca também falava que o Piduca estava vindo de cavalo, os meninos tinham que esconder, porque senão ele passava de cavalo em cima dos meninos. Fazia isso tudo. Da terra mesmo, quando nós começou a luta, eu acho que eles nem acreditavam que a coisa ia dar no que deu até agora. Então eu acho que o que nós mais sofrimos não era abuso com a terra, era com nós mesmos, de crítica. Quando a gente chegava numa fazenda, eles falavam, ó os cachichó, né? Mas com crítica, com a gente, né? Não acreditava. Não acreditava naquilo. Aí quando eles viram que a coisa foi ficando séria, aí eles parou de criticar nós, mas começou já a plantar eucalipto nas terras. Aí começou a arrancar o cerrado, plantar eucalipto, plantar braquiária, e foi acabando com tudo. Que a hora que eles viram que a coisa era mais séria, né? Aí onde eles começou, surgiu esse tanto de eucalipto, porque antes era 2 eucaliptos que tinha aqui nessa área que desses 5.411 hectares, hoje já tem acho que mais de 10 matos de eucalipto aí dentro. Isso mesmo. Porque aqui, ó, aqui pouco na frente aqui, ó, quando esse Tony Berto comprou aqui, eles fizeram uma cerca aí, ó. Aí juntou o papai, né, aí tinha o Marreco que morava com a avó Sérgio, tinha os meninos que moravam do outro lado do rio, veio, arrancou essa cerca e jogou fora. E nós foi parar na delegacia, eu lembro, eu era menino. Eu era pequenininho mesmo na época, eu lembro de nós tudo, aí veio, né, que era intimação que era para ir para a delegacia, só que na hora de ir, não foi só as pessoas que iam falar assim, o papai tinha que ir, né, o Tivão tinha que ir, não.
o povo era unido. As mulheres tudo levando nós, os meninos tudo. Chegou lá, o delegado, nem lembro quem era o delegado, mas pegou e falou, não, dou o caso encerrado, pode voltar embora com essa turminha, que os meninos do Tio João eram custosos demais, acho que dando mijar lá no... tem lá, e pronto, que bagunção mesmo, o delegado não aguentou, falou, não, pode levar isso tudo embora, não quero saber disso aqui não. Mas né, então, assim, o povo era unido. Se fazia comigo, não, fez com a comunidade, não é igual hoje, que o povo está ficando muito assim, dividido, né? Mas a diferença de hoje com aquele tempo, porque naquele tempo não existia dinheiro, né? Não rolava grana. Então, isso hoje em dia, infelizmente, até pro indígena, porque hoje é tipo assim, né? Quem tem mais é assim. Então, naquela época era na violência física mesmo, né? Hoje não, hoje tem aquela coisa assim, não é lei, porque se você ficar 1 ano, você pode ficar com isso. Então, hoje tem mais essa coisa de... Não existe mais escravidão. Lógico que existe, só porque tampa com a lei, é tudo bonitinho. E as pessoas hoje, com o estudo e com também a ganância, aprenderam a ser falso demais. Sim. Porque antes não, antes como era tudo na violência mesmo, era no braço, então não tinha esse negócio de, não, eu tenho que fingir para fulano, todo lado, leão. Hoje, a diferença hoje do massacre, das coisas, da discriminação, é essa aí. Porque, infelizmente, quando você tem dinheiro, você consegue tudo. Naquela época, tudo era na força física, né? Hoje, não. Hoje, você vai para onde te interessa. E aí, você fala que a lei tá do seu lado, aí você tranca uma porteira aqui, você tranca outra ali. Porque a lei, hoje, o desemprego tá grande. Mas, antigamente, o povo não preocupava com isso. Sim. Porque se não tivesse emprego, você comia arroz puro, você comia... Hoje, não. Isso. E se você também for agir como indígena, a própria lei que defende o indígena, você não pode, tem que ser... É burocracia, você tem que... Porque, infelizmente, a própria lei que defende a gente te fala que você tem que mudar, né? Você não pode agir dessa forma, porque se você agir assim, você perde o direito. E antes não existia isso, não, né? Você chegava lá e quer nem saber. O outro vai lá e faz. Mas se você fizer, nossa, é vândalo, você faz, sabe? E aí? Mas porque, o que faz com você aqui? Porque a arma que você tem, que o indígena tem, é ir lá e desmanchar, passar por cima, é isso. A arma da gente é essa. Mas isso é vandalismo, né? Nossa, você viu? O Caxixó foi lá e... Mas depredou, cortou o cadeado. Então, hoje tudo é isso, infelizmente. Para as pessoas tirar, às vezes, aproveito, você tem que ser indígena. Mas, para você agir, você tem que agir como um cidadão, né, branco, igual os outros. Você não pode agir como indígena, não. Quando você vê alguém de fora que fala assim, nossa, suas vidas é maravilha, vai lá viver para vocês verem a dificuldade que a gente vive. Você não tem direito de chegar e falar assim, eu sou indígena. Se você falar que você é indígena, você olhar diferente. Como se índio não fosse ser humano. Então, essa revolta eu tenho. Igual eu falo, da vez do prefeito lá, o Chico mesmo, né? O prefeito Francisco Ludovico, que participava das nossas festas, né? Trazia refrigerante, trazia carne pra gente fazer a festa do indígena. Nossa, conhecia a comunidade como a palma da mão, participava. De repente, surge aí uma lei aí, né? Que os fazendeiros precisavam de esses negócios de terra e entrar. O que o prefeito disse? Não conheço nenhum indígena. E então, entrou com o apoio deles, né? Então, assim, aí como que você não é discriminado pelo próprio... como que fala? Pela própria lei. Porque um prefeito, ele é uma lei, ele não podia ficar de lado nenhum. Ele desconheceu o próprio indígena, sendo que ele ficava aqui dentro com a gente. Aí como que você não é discriminado? Aonde que não está a discriminação? Porque poderia simplesmente falar assim, ele não quer ficar de lado nenhum, simplesmente falar, eu não estou de nenhum lado, eu sou o prefeito, eu tenho que participar com todos, eu estou aqui dentro por todos, porque a maioria que votou para ele na época. Aí de repente você não conhece indígena? Não tem isso? E aí? E é igual eu tô te falando, o mais triste hoje é a falsidade, que aí continuou com a gente como se não tivesse nada acontecido. Sim. A gente ia em reunião lá com ele, como é que tá lá a comunidade, nossos índios lá, como se eu não tivesse feito nada. E aí você tem que ficar calado, né? Não, tá tudo bem, porque se você vai bater de frente, vai adiantar alguma coisa? Eu fui no terreiro andar, Caxixó me ensinou a dançar. Eu fui no terreiro andar, Caxixó.
Goiás. tudo quanto é lado. Então é difícil você falar um número, né? E aí é que eu tenho assim, você falar um número de cachixó, mas eu acho que assim, você não deixa de ser índio, mas você tem que vestir camisa e assumir. E a gente falar em número, você vai falar gente demais. E a maioria das pessoas não veste a camisa, ele não assume. Então pra mim, isso aí, eu acho que a pessoa que não veste a camisa junto com a comunidade, eu nem me considero. Eu faço ele, ele não vai deixar de ser, mas eu não considero ele parte do nosso luta, projeto, de fato, não, né? da nossa luta, não. Porque até quando nós teve uma reunião aqui com o procurador, o doutor Edmundo, ele fez essa pergunta 2 vezes para mim. Se essa terra for demarcada, vocês vão aceitar o pessoal de fora entrar? Eu falei, não. Se a partir de agora, não importa onde estiver, se está lá em São Paulo, está em Goiás, ou em qualquer lugar tiver, se ele quiser estar na luta com nós, ele está. Ele pode ligar para cá e pode perguntar, e pode estar dentro da luta junto com nós. E essa pessoa tiver interesse, não, ele está junto com nós. Mas se ele não está, é só quem está aqui dentro da comunidade. Nós vai ter outra briga, porque nós não vai aceitar. Esses abusos vêm desde 2001, quando nós foi reconhecido. Este já tinha, mas aí aumentou, falar assim, uns 80%, 90% de abuso com Rio e Pará. Teve uns que já foi denunciado no Ministério Público. Que veio aqui, nós fez a denúncia, eles veio, né, filmou tudo, mas para nós não surtiu efeito nenhum, porque aumentou mais ainda, depois que o Ministério Público passou aqui. Esses abusos aí que eles tiram água para os pivôs, com certeza que vai só diminuindo a água do rio. E as nascentes, a gente até comenta muito, nessas 5.411 hectares, nós tem 29 nascentes, só tem 2 que é preservada, fora da onde nós moramos, da nossa comunidade, só tem 2 nascentes que é preservada. Então, a gente até comenta, se a pessoa quer montar pivô, preserva as nascentes, né? Porque o rio não nasce sem as nascentes. Quem faz o rio é as nascentes que faz o rio. Porque isso aqui onde nós está aqui, ó, isso aqui era tudo água aqui, ó. Essas pedras aqui, ó, ficava tudo limpinho aqui. A gente vinha para cá, você podia chegar e deitar aí no chão, e era tudo limpo. Hoje aí, é gado, é lixo do povo que vem pescar, larga lixo aí dentro aí. Então tudo tá mais difícil da gente vir, mudou tudo. Eu não acho que eu sou tão velho assim. Meus pais já falavam tanto de peixe tinha no rio, eu já conheci peixe nesse rio aqui, que era uma coisa de louco. Para hoje, para falar que acabou. O que a gente conheceu para hoje. Depois mesmo que aconteceu aquele desastre aqui no rio Paraupeba, né? O tanto de gente que pescava lá passou pro rio Pará. Então tudo vai dificultando para a gente. Se você chega no lugar já tem gente. Então isso aí só atrapalhou para nós. Tinha bem mais bicho. Às vezes a gente tava aqui dormindo aqui na beira do rio, você acordava à noite com capivara passando perto da gente. Hoje não, hoje se eles veem uma capivara, eles estão matando ela aí, ó. Então hoje, o que o povo fala em tanta tecnologia, plantar, hoje se não fosse pivô, né, os irrigamentos, não tinha alimento para o povo comer, porque só plantar na época ali, naquela época da chuva não dava, então precisa dos pivôs, e o povo não preserva. Então eu acho assim, se essa terra tivesse em nossas mãos, se nós desse conta de preservar esses 29 nascentes, quanto de água que não estava descendo para o rio e estava aí, ó, servindo até para eles mesmo irrigar, ou indo aí para o Nordeste aí, ó, para eles irrigar lá embaixo, lá, porque é um dos lugares que mais produz para o lado do Nordeste aí, ó, através da transposição do Rio São Francisco, que a água daqui está indo para lá, né? E isso está tudo seco. Mas por que está seco? Tanto eucalipto, né, quase em cima das nascentes, não tem nada preservado, né? Então eu acho assim, é muito infeliz da pessoa que fala que é prejuízo, enquanto nós está aí querendo preservar, nós não quer destruir. Comia, o papai mesmo saía aí e matava 4 tatu na noite aí, né? E tinha naquela época também, né? Porque hoje em dia parece que você sai para caçar, se você achar um, você achou muito. Naquela época tinha demais, hoje em dia tá tendo, porque a gente fica
né, ameaçando quem fica caçando, né? Uhum. Ainda tá tendo que nesse meio nosso, mas e o povo aqui também parou de matar, né? Uhum. Mas naquela época tinha bicho demais. A gente comia, a gente não comia tanta variedade de coisa igual come hoje. E o que a gente comia era coisa saudável, né? Não tinha esses agrotóxicos que a gente fica comendo hoje, né? Então eu acho que até por isso não tinha tanta doença ruim igual tem hoje. Uhum. Milho, feijão, arroz, esse tipo de coisa assim a gente plantava, né? Abóbora, cará, esse tipo de coisa, assim, mandioca. Agora, buscava mesmo, gordura, a gente engordava porco, né? Criava galinha. Então buscava mesmo era um açúcar, um sal. Jacirere, jacirara. Jacirere, jacirara. Historicamente, a gente sabe que nós, povos indígenas, somos mais susceptíveis a determinadas doenças, tanto na questão de vulnerabilidade social, tanto nas questões de vulnerabilidade no que se diz respeito a vigilâncias epidemiológicas e ambientais. Não muito diferente com o que o presidente Bolsonaro vem fazendo para com nós, povos indígenas, ele mais uma vez declara uma guerra de genocídio dos povos indígenas no Brasil. A gente fala isso pelo fato de que chegou até as mãos dele o projeto de lei 1142 de 2020 e esse projeto de lei chegou até as mãos do Bolsonaro e ele vetou 16 artigos desse projeto de lei. Desses 16 artigos que ele vetou, ficou registrado como o maior projeto de lei já vetado em toda a história do nosso país. Com isso a gente vê que os vetos que ele teve diante dessa PL mostra que direitos básicos de manutenção à vida, como por exemplo o acesso a uma água potável, a questão de acesso à alimentação, a questão de materiais de higiene em populações indígenas e a questão também da especificidade da criação de leitos de UTI para atender povos indígenas. Quando o Bolsonaro veta esses principais artigos, ele deixa claro a sua guerra para com nós, povos indígenas. Então, uma das maiores dificuldades que eu vejo no momento para todos nós da saúde é a falta de EPIs. Nós temos que tratar da maneira que nós temos, né? Infelizmente ainda não temos todo o equipamento necessário, mas a gente tem feito da melhor maneira possível, né? Então, uma das maiores dificuldades que eu vejo é isso. O que mudou muito foi os nossos atendimentos, porque antes a gente visitava todas as famílias com maior tempo, né? Dava uma atenção melhor em estar conversando e hoje não. Então hoje o que nós fazemos? Nós orientamos cada família, visitamos todas as semanas, porém em menor quantidade. Hoje nós fazemos 2 visitas semanais aos hipertensos, diabéticos, né? E orientamos também toda a população durante essas visitas, que é feito semanalmente. Ótimo. Então, durante essa pandemia, né, aqui na comunidade Caxixó, nós fazemos 2 visitas semanais, geralmente na segunda e fechando na sexta. Visitamos todas as casas, aferimos pressão, né, a PA dos hipertensos, diabéticos também a gente olha, e os demais a gente às vezes nem entra nas casas, né? A gente faz a visita mesmo no portão, pergunta como que passou e tudo, orienta também. E na comunidade do Fundinho, nós fazemos essa visita semanal às quartas-feiras. Lá no Fundinho, a gente tem um olhar mais especial em questão de outras doenças também, né? Que no tipo a dengue, porque lá a gente tem que olhar, tem um olhar especial com isso também, porque tem, por a terra não ser demarcada ainda, a gente acha dificuldade nisso, porque tem muitos rancheiros, muitas pessoas que visitam a comunidade de lá com maior intensidade do que aqui, devido ao rio também, né? Que nós temos o rio lá, então a gente tem que ter um olhar diferenciado nessa questão de outras doenças, especialmente a dengue, né? A gente tem que estar olhando. Com certeza, é uma das... Eu
particularmente, acho que é uma das melhores medidas. Porém, aqui na nossa comunidade, infelizmente, nós não conseguimos, né, mediante a isso mesmo, da demarcação de terra que nós não temos, né, a terra ainda demarcada Caxixó, e acontece esse fluxo muito grande de pessoas vindo para meio que festa, né, final de semana na beira do rio. Tanto nas duas comunidades, porque é o rio, né, que separa as duas. Então, na comunidade Fundinho, vem muitas pessoas que têm vários sítios do lado de lá, né? Então, assim, pessoas de Belo Horizonte, capital mesmo, cidades próximas. Então, essa questão é mais complicada de ser tratada. Porque os aposentados, como eles estão com medo da pandemia lá na cidade, eles vêm tudo para a beira do rio, né? Eles têm rancho na beira do rio, eles veem, então está tudo ranchado na beira do rio. Aí, o abuso começa, tanta gente vindo para o rio, largando lixo nas margens do rio, né? Que a gente está até vendo aqui, né? O tanto de lixo que tem aqui, ó, dentro do rio mesmo, né? É tanto lixo que o povo está jogando, né? Isso para mim já é um abuso, né? Nós tivemos um treinamento online, né? Mas assim, infelizmente ainda aqui mesmo é difícil, né? A internet não funciona bem. Então, assim, é até um apelo mesmo para a CESAI, né? Que eu acho que deveria ter mais esse vínculo mesmo com a equipe. Até tratando emocionalmente também, porque a gente passa por situações, né? Mudou todo o fluxo da gente de trabalho. Né? Então, assim, a gente já tem uma dificuldade maior nessa questão. Eu acho que seria interessantíssimo a CESAI estar atuando melhor com a gente, profissional da saúde, nessa área. Então, na verdade, mudou tudo, né? A rotina mudou bastante, até mesmo o fluxo de profissional. Nossa equipe, vários profissionais foram afastados, né? Devido ao risco do contágio. São pessoas de risco, né? São pessoas de risco, profissionais de risco. Então, estão afastados. Então, para a gente mesmo, para trabalhar, ficou mais complicado, porque você tem que se desdobrar mais, né? Nesse período. E, assim, o contato mesmo com as famílias, porque a saúde indígena, a gente trabalha mais com contato mesmo com as pessoas, e muito amor, muito abraço. Então isso mudou muito. Às vezes você chega nas casas, você não pode ter esse contato, né? E muitos não entendem, principalmente os idosos, né, que estão passando por essa fase mais complicada de isolamento mesmo social e até mesmo assim, o emocional, acho que fica muito abalado. Eu recebi com muito medo, pra ser sincero, muito susto, muito assim, foi apavorante, porque dentro da nossa comunidade tem muita gente hipertensa, diabético, idoso, muita pessoa com problema de respiração. Então, assim, eu recebi com muito medo. O nosso presidente aí, né, fez aquelas cagadas dele o tempo todo, né? Mas, assim, isso também depende, que já fica mais triste, que depende de cada um. Essa doença não é como você ter um diabetes, que depende de você, que você vai alimentar. Assim, você depende do outro, da consciência, né, e tudo. Então, isso mudou muito para mim. Está sendo assim uma fase diferente, que você tem que se reinventar a todo momento, né? Até no cumprimento. Quando você chega nas casas, a maneira de você abordar as pessoas é diferente. Então, praticamente, para mim, mudou tudo. Devido à própria mudança, né? De hábitos, de comportamento. Então, eu vejo essa dificuldade mais no início. Agora, até que deu uma afrouxada. Mas, assim, quando aparecem mais casos, né, na região, igual nossa comunidade mesmo pertence a Martinho Campos, já temos vários casos, né? Pompéu também. Então, assim, que é próximo, o que acontece? As pessoas ficam, eu sinto isso, essa questão, a saúde mental, digamos assim, né? Mais aflorada. O medo. Hoje, o não poder sair, né? É igual você falou, tipo assim, o não poder sair, isso já interfere muito no psicológico da pessoa, né? Às vezes pessoas que nem saíam mesmo, mas o não poder, né? Só quando falo não poder, já atinge uma forma, entra de uma forma diferente, né? Na cabeça. Então isso é muito ruim mesmo nesse momento. Quem mora na cidade ficou muito preso, né? Agora nós da comunidade ainda
tem o rio, tem as coisas. A gente só ficou punido de ir à cidade, ter que usar máscara, então assim. Mas aqui mesmo a gente continua normal, assim, de poder ir no rio. Mas aí vem aquela do fazendeiro, né? A única diversão que a gente estava tendo, indo pro rio, porque se você não pode ir para outro lugar, então vamos levar as crianças pro rio para não ficar atediada, para ficar muito sem ter nada para fazer. Vai pro rio, o fazendeiro tranca a porteira. Por quê? Por medo de você pensar, olha pra você ver, em meio à pandemia, em meio a tanta morte, tantas perdas, o cara pensar que você vai tomar a terra dele, que você quer uma estrada, um pedacinho de capim. Então isso aí te deixa mais triste ainda de ver que o ser humano não mudou nada, né? Que isso aí é uma coisa que não foi Deus que criou, isso parte do ser humano, mas Deus permite às vezes que acontece para ver se o ser humano muda o coração. Mas dentro de si você vê que não mudou, que tipo assim, você tá preocupado, você tá tirando a liberdade da gente poder ir pro Rio para passar um tempo, porque tá todo mundo em pânico. Não é? É pessoa suicidando, que não é só porque tá com depressão, é o medo também, gente. Você não sabe para onde você vai. A revolta maior é tipo assim, que, gente, a gente não tá pensando em terra de ninguém nesse momento, não. A demarcação da terra é outro problema. A gente agora tá pensando mesmo em vida, né? Porque agora, se você tá tirando as crianças, levando para um rio, né, para um córrego, você tá andando com elas, é para tirar elas de pensar de ir na cidade, para e de ficar focado também, porque a televisão, a mídia só fala nisso. Então assim, a criança, se ela pegar uma gripe, porque hoje as crianças não é boba. O adolescente, se ele pegar uma gripe, ele vai começar a sentir falta de ar, ele vai começar a sentir aquilo tudo, porque na televisão está mostrando. Quando você sai com eles não estão focados naquilo ali. A gente sabe que existe, mas vai adiantar você ficar focado 24 horas naquilo ali para você adoecer? E foi um lugar que a gente viveu a vida toda indo para lá, indo para Cachoeirinha, indo para Pedreiro do Nair, né? Que é a vida toda. E de repente você tranca a porteira por isso. E aí? Que sentido tem a vida das pessoas? Eu mesmo, no começo dessa pandemia, a gente ficava focado naquilo, vendo demais. Eu tive que, de noite, ir buscar folha de treinar na horta lá, para me fazer chá, porque eu não estava dando conta de dormir, não. Não tem segurança nenhuma, né? Até, porque se nós tivéssemos segurança, nós tinha feito barreira, que você fala? Isso, ter direito de ter fechado o porteiro aqui, ó, o trânsito que passa aqui dentro, aqui, nossa aldeia está passando uma estrada aqui dentro, aqui, ó, né, indo para o rio, onde nós não tem direito de ir, os brancos tá vindo e passando aí, ó, você não sabe se os caras tá contaminado ou não, né, tá vindo aí, ó, né, então a nossa insegurança é isso, né? Então nós que a gente previne. Nossa, a não demarcação de terras é o que pode propagar todo esse vírus pro povo Caxixó. Ela é a base, porque se a terra fosse nossa, se a gente tivesse controle sobre o nosso território, entraria e sairia daqui quem a gente soubesse, né? E agora, sem a terra demarcada, a gente não tem esse controle. Eu acredito que se nós pôr uma porteira e trancar ela, nós temos todo o direito de fazer isso. Mas acontece que nós não é livre. Nós, e hoje, aqui dentro da nossa comunidade, nós tem, eu não sei quantas pessoas, mas é muito do nosso parente aqui trabalhando na fazenda. E se nós fizer isso, como é o trânsito deles aqui dentro, se nós fechar eles, pode mandar eles embora. E nós não quer prejudicar ninguém da nossa comunidade. Então, né, se nós tivéssemos a terra, é claro que nós não ia deixar ninguém entrar aqui. Na verdade, a demarcação de terra seria a solução, acho que para 99,9% dos nossos problemas. Aqui, né? Mas é igual eu te falei antes, o que acontece? Antes você podia fazer a ferro e fogo. Hoje, tipo assim, foi lá, trancou a porteira, porque o indígena está desafiando, passando lá, trancou a porteira. Se você vem aqui e tranca daqui, você já está com briga. Aí você vai só... É aquela coisa que eu te falei. Hoje o pessoal, como as leis, né? Então a lei, tipo assim, primeiro você estava passando lá que você não podia passar, você não tinha direito de passar. Aí depois você ainda vem e tranca aqui, aí vai só complicando e infelizmente, né? A corda arrebenta do lado mais fraco, né? Aí aquela coisa. Hoje você não é discriminado, não? É de bar de um quieto, né? Porque antes você era com palavrão, hoje não é mais, né?
Um dia eu escutei uma frase de uma pessoa que falou, né? Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza jamais. Então, assim, a partir do momento que está aí essa destruição aí, é lógico que isso é tudo criação do homem. Tudo é criação da destruição da natureza, porque tudo é natureza, tudo foi criação de Deus. E o homem está aí destruindo tudo. Aí vem essas doençadas, vem câncer, vem... Eu acho que essa aqui, a gente fala quando a gente estudava na escola, guerra mundial. Aí eu pensava, não, eu tinha tanto medo da guerra mundial. Hoje eu acho que a gente está vivendo a pior guerra mundial, mas silenciosa, né? Sim. Onde você não tem direito nem de velar um parente seu mais, porque a pandemia não pode, você tem que ficar tanto tempo. Então, assim, eu acho que essa é a pior guerra mundial e muito silenciosa, sem tiro, sem bomba. Do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu... A questão da espiritualidade, né? Como teve as rezas, né? Os rituais, eu creio que poderão acontecer novamente, né? Evitando a aglomeração, né? Todos com uso de máscara, álcool em gel. E a espiritualidade, ela é necessária neste momento. Nós temos que crer, né? Que o amanhã será melhor. Que desce como fogo. Vem Cruzeiro é eu acho que vem também, faz parte da tradição indígena, né? Porque a gente aprendeu, porque nossos pais, a gente ia, né? Tem a igreja, né? Toda comunidade tem uma igreja. Raramente uma comunidade não tem igreja. E o cruzeiro, para nós, eu acho que é a mesma coisa, assim. Para nós era a nossa igreja, ar livre, né? Uma igreja que você ia debaixo de chuva, é debaixo de sol, é no sereno, né? À noite, é no frio, mas é a nossa igreja. Nossa igreja indígena. Para mim, o cruzeiro tem... Eu não sei te explicar o quê. Mas quando eu tô muito triste, tô com algum problema, que eu tô bem assim, mal mesmo, o lugar que eu vou é pro cruzeiro. É lá, eu não sei o que acontece, é algo diferente, né? Aí eu saio aqui sozinha, vou, fico lá, lá é meu lugar de... Aí eu volto totalmente diferente. Lá pra mim é um lugar especial, o cruzeiro. Portanto que eu gosto de, quando eu faço catequese com meus meninos, eu levo lá. No mês de maio, né, a gente reza lá todo dia, o mês todo. Quando também novembro, que é mês das almas, que eu acho muito importante lembrar das pessoas da nossa comunidade que foram, né? Porque muita gente fala assim, morreu, acabou. Mas para mim não. Para mim existe algo além da morte. Então, como novembro é mês das almas, eu gosto ainda de trazer isso para as crianças, para elas não deixar morrer isso. Que a gente reza pelas almas, para as pessoas que passaram, que foi muito importante, porque se a gente está aqui hoje, foi por essas pessoas. E o cruzeiro foi com essas pessoas, né? Tanto que a gente tem um cruzeiro ali que tem crianças enterradas. Eu mesmo tenho uma irmã que está lá. Então, assim, lá eu quase não vou, porque eu não gosto muito dessa coisa de morrer e ficar indo lá, não. Eu prefiro rezar. Então, para mim, o cruzeiro, ele tem algo de especial. Eu não sei te explicar, mas tem. E outra coisa, Daniel, que assim, a gente vem observando, assim, quando é dia de missa, a igreja nossa enche de gente. Mas se você fizer uma novena aqui na igreja, ou no cruzeiro vai mais gente que na igreja. Eu tenho observado isso, que no cruzeiro, eu não sei se é porque por causa que você faz uma caminhada, ou é porque é lugar livre, né? Porque nós, índios, gosta de liberdade, né? E no cruzeiro lá é livre, né? E eu acho que lá o povo entusiasma mais de ir lá do que na própria igreja. Então, assim, quando a gente vai, lá tem uma mesa onde a gente costuma levar prendas, né? A nossa tradição é essa. Você vai, reza, leva a prenda, remata lá e lá mesmo a gente come a prenda, né? Que leva. Quando é salgado, é alguma coisa assim, um doce. Os banquinhos que a gente senta, né? Natural mesmo do indígena, é terra, é chão mesmo. E em roda, né? Em roda, faz uma fogueira. Ali, de vez em quando, a gente assa uma batata no fogo, uma mandioca. Então, assim, nosso cruzeiro é nosso. Os meninos chegam lá, sobem na árvore que tem.
em volta, senta no chão, é cachorro, é bicicleta. Então, o nosso cruzeiro, eu acho que ele é bem indígena mesmo. Quando o sol tá muito quente, que não chove, né? A gente vai lá, reza, joga água no pé da cruz, faz ritual. E chove mesmo. Eu luto para não morrer a tradição de rezar no mês de maio, né? Que é mês de Maria. E rezar também em novembro, que é das almas. Porque lá, eu acho que lá tem tudo a ver. Porque você vai lá, reza, joga água. E acontece, chove. Então, quando você busca, você ainda tem mais uma coisa assim, de valores. Hoje você vê as pessoas aí na sociedade, valores não tem mais sentido. Então, por isso que eu acho que pra gente que é de uma comunidade, que busca, ainda busca valores. Eu sofro muito com isso, porque eu tento buscar valores, o que estão se perdendo muito, muito mesmo. Então, para mim, eu ainda acredito que é só na fé, é só mesmo buscando que a gente consegue muita coisa. Porque a fé é uma coisa que você não vê, né? Você tem que ter ela sim, é sobrenatural, né? É uma coisa muito forte. Eu até falo, quando o Djalma era vivo, nós jogava bola, ou tinha dia que nós ia até 10 pessoas lá dele benzer, no outro dia estava todo mundo trabalhando. Hoje, você joga bola, machuca, no outro dia está indo para o médico, está indo... Mas por que não tem mais benzedeira? Né? Por que não tem mais? Porque não tem mais fé. Porque a pessoa que benzia, ela tinha fé, ela benzia porque ela acreditava. Então, hoje não tem mais. Então, como você vai, né? Então, tudo vem de si, da sua fé, da sua crença, né? Não adianta, às vezes você escuta uma pessoa conversar, aí o outro vai e critica. Não, meu fulano, você é bobo, isso não existe. Mas a pessoa tem fé naquilo, ela acredita. E esse negócio de benzição, a simpatia que o povo fazia, ela... É igual você está falando, você tem que ter fé naquilo ali que você está fazendo, porque ela vale até hoje. Eu falo pela Daniela, que já estava com a cirurgia marcada já para fazer cirurgia de hérnia, né? Que tinha o caroço na barriga. Ele falou com nós fazer simpatia, né? Você vai no pé de genipapo. No pé de genipapo macho, né? Porque tem a fêmea e tem o macho. O macho é o que não dá fruto, né? Você vai lá, do lado que o sol nasce, você vai lá e tira o formato do pé da criança ali antes do sol nascer na lua minguante. Você tira ali, vem e coloca na fumaça do fogão além dela secar. Então você faz 3 vezes, 3 sexta-feira de lua minguante, antes do sol sair. Aí, e a pessoa não pode saber nunca que foi lá. E a pessoa não pode saber não, que você fez não. Então a Daniela estava com cirurgia marcada, e nós fez isso, nós falou, eu não levo, ele falou, eu também não tenho coragem de levar para fazer. E a Daniela sarou. Então foi curada através disso aí que nós fez. É uma fé, não é? É uma fé que a gente tem, né? Porque se nós também fizéssemos sem fé, não ia resolver nada, né? Lá é o santuário dos Cachixó. Aqui é a Taoca. Então aqui na Taoca, onde nós está, aqui é as morandas dos Cachixó antigos. E eu também mais velho. Aqui é lugar que nós pousávamos. Eu mesmo já dormi muitas vezes aqui, mas é muito. A questão de espiritualidade dele era muito forte. Nossa, demais. Portanto, que se eu falasse assim com você, quando eu ia sair, eu ia primeiro nele. O senhor acha que dá certo eu fazer? Ele falava, pode ir que vai dar tudo certinho. Eu fazia, não assim, eu tinha aquela coisa. E isso é da pessoa, né? E ele tinha. Por isso que assim, a gente fica triste de ver que as coisas vão acabando, porque os mais velhos estão indo embora. E nós ainda, alguma coisa que a gente tem, é porque a gente conviveu com eles e cresceu naquilo ali, né? Então você não tinha nada para fazer, você andava com eles. Eu lembro que o pessoal vinha, que a lua bonita, a gente ficava lá brincando, mas você tava por ali, né? Então assim, e isso, eu acho que isso é mais do indígena. Porque a Igreja Católica mesmo, ela fala da bendição, ela fala que tem que ser uma pessoa estudar, tem que saber da igreja, tem que saber isso. Porque naquela época a pessoa tinha uma espiritualidade, mas não tinha muito contato com a igreja, com o padre, porque naquela época não tinha. Mas o Djalma fala assim, ele era uma pessoa que é incomparável. Eu acho que tá para nascer outro. Eu não sei se pode. É claro que tem gente inteligente demais, mas ele tinha uma inteligência assim, sem estudo. Ele tinha uma sabedoria. Né? Ele tinha uma inteligência, uma sabedoria que era fora do comum. Assim, ó, ele sabia prever coisa que ia acontecer pro futuro.
Então, atualmente nós temos 21 alunos matriculados. Através da rotina a gente segue o currículo de Minas Gerais, mas nós fazemos adequações de acordo com a realidade dos nossos estudantes e com os anseios do povo Caxixó, das necessidades do povo Caxixó. Então a gente segue uma educação diferenciada nesse sentido, de atender a nossa demanda e de colocar sempre à frente o que é necessário e o que faz o povo Caxixó feliz. Então a gente diferencia o currículo dessa maneira, analisando quais são as propostas e interagindo com a realidade Caxixó. Olha, preparado superficialmente no que a gente consegue. A gente está utilizando as ferramentas que a gente consegue. Se consegue utilizar o WhatsApp, utiliza. Se consegue utilizar vídeos, utiliza. Se consegue utilizar áudio, utiliza. Mas não foram preparados para isso, estão enfrentando muitas dificuldades, principalmente no que diz respeito ao computador, porque tem as ferramentas aqui na escola há muito tempo, mas nunca teve um curso específico para ensinar a utilizar, qual que é o melhor programa para cada atividade. Então eles enfrentam uma dificuldade imensa, a maioria deles, em como lidar com essas tecnologias e fazer essa adequação para os alunos. Olha, eu acho que nós estamos lutando diariamente contra esse vírus que ninguém vê, né, ninguém sente. Quando a pessoa percebe, ela já está contaminada, não se sabe quem vai pegar e assim, tem pessoas, a gente está acompanhando, que estão falecendo e que assim, inicialmente não teria nenhum risco. Que poderia ser um caso que era para conseguir, né, vencer isso e não consegue. Eu acho que nós estamos em uma guerra e, infelizmente, com poucas pessoas que estão lutando do mesmo lado. Eu acho que por exemplo, que no município de Martim Campos mesmo, eu não vi uma paralisação, um empenho da sociedade em atender as demandas. E até na própria comunidade também não vejo assim eles encarando realmente como que o que vai fazer efeito é o isolamento social. E não está acontecendo. Olha, nós estamos evitando o máximo a aglomeração aqui na escola, até na entrega das atividades, estão sendo poucas atividades, tentando realizar as atividades remotamente para enfrentar. E aqui dentro da escola tem alguns funcionários trabalhando, administrativo, mas esses funcionários têm pouco convívio com outras pessoas. Então, assim, utilizando o que é necessário, álcool em gel, a higienização. Só que o bom que está sendo que as pessoas que estão vindo para cá estão tendo pouco contato com outras pessoas diferentes. Então, se um pegar, pode até que todos peguem, mas mesmo se tiver usando tudo, vai acontecer, porque o círculo é o mesmo. Então esse é o recado que eu deixo para todos os caxixós, para todos os meus parentes, né? O amanhã, ele será melhor. Então, na Bíblia mesmo fala, né, que a tristeza, o choro, ele dura uma noite, né? E a alegria, ela vem pelo amanhecer. Então, vamos crer nesse amanhecer, vamos buscar, né, em Deus, em ser superior, na crença de cada um, buscar essa melhoria dentro de cada um de nós, ter a certeza de que o amanhã será melhor. Que daqui a uns dias, né, todos nós poderemos nos abraçar, poderemos confraternizar como sempre, né? E que isso é só uma fase, né? E diante disso também pedir o apoio de toda a comunidade para com a gente profissional, porque a gente também precisa desse apoio. Da mesma forma que levamos, a gente também, né, espera esse retorno. A minha amiga a semana é primacê. Eu cresci desde muito pequeno vendo o papai falar em reforma agrária, mas o papai já estava na luta aí pela reforma agrária, que ele tinha essa ilusão na cabeça que isso um dia ia acontecer, ele ter um pedaço de terra para ele trabalhar, que era o sonho dele. E a gente cresceu na esperança de um sonho, e ele lutou
Até no dia dele adoecer e morrer, ele estava na luta, e isso não aconteceu, e hoje nós estamos ficando velhos aí, nossos filhos já vêm, e na mesma expectativa, de pensar que um dia vai ter essa terra para nós, e será quando? O problema, eu tenho muito medo, porque eu já tive uma depressão muito forte. Então eu não quero que meus filhos tenham uma depressão igual eu tive. Por quê? Talvez a gente teve essa depressão por viver com tanto medo. Não é? Porque toda vida você cresceu com seus pais na luta de tiro, de briga, né? E cresceu escutando isso. Que o fazendeiro vai te matar, que você vai fazer isso. E você quer que seus filhos cresçam desse jeito? Não se fala tanto em leis, em liberdade, em democracia? E aí? Você não pode viver. Né? Então, assim, será quem vai trabalhar com amor nessa causa? Para nossos filhos? Não vou falar nós. Esse político que tá lá, né? Vou falar nós ver isso acontecer. Pelo menos nossos filhos ver isso acontecer. Será quem vai vir e vai lutar por isso? Eu até falo muito assim com as entidades que vêm aqui. Eu sou assim meio boca porca, faladeira. Que eu falo com assim, índio hoje virou rótulo. Infelizmente. Porque vem uma burocracia tão grande de quem não precisa, ganha tanto, e quando chega embaixo, você chega nas pessoas, as pessoas falam assim: nossa, vocês vivem muito bem, porque vocês têm um salário sem trabalhar. Não existe isso, porque eu não tenho, eu tive o meu salário quando eu trabalhei, hoje eu não trabalho, eu não tenho. Então assim, eu acho que ser índio é muito sofrido, as pessoas têm que lutar muito para ter, porque quando você mora na cidade, você estraga um canto, você tem Copasa, você estraga, você precisa de uma estrada, você tem quem faz, você tem um prefeito, você... Agora, principalmente na nossa comunidade, você vê essa barraquinha foi construída por quem? Pela comunidade, né? Não foi doando, foi trabalhando, então assim, tudo que a gente tem é com luta. Que quando fala assim, o Caxixó tem uma vida boa, tem isso, não. Tudo que a gente tem foi construído com dificuldade. A gente não tem nada de mão beijada. O que a gente tem, graças a Deus, é uma saúde, é uma escola, que é o direito do indígena. Isso a gente tem. Mas no mais, tudo nosso. Não tem nada que a gente tem porque é privilégio, não, gente. É uma luta. Hoje nós, Caxixó, eu falo assim, nós vivemos muito do passado. Porque até quando nós perdemos nossos pais, eles que estavam naquela luta de frente, até que nós engajou na luta, foi difícil para nós. Então, assim, o passado para nós, ele representa o futuro. José Vicente de Oliveira. Pedro Ferreira Filho. Pedro Alves da Silva. Eva Maria da Cruz. Valéria Aparecida da Costa. Maria Antonieta da Cruz. Aldeir Alves da Silva. José Francisco Ferreira. João Barbosa da Cruz. Sérgia Maria de Oliveira. Maria Aparecida da Silva Faria. Maria Geni da Silva. Maria de Lourdes da Silva. Dalmeiro Antônio Cardoso. Maria Francisca da Silva. Pedro Aparecido da Silva. Conceição Maria de Oliveira. Antônio Cardoso da Silva. Valdetrudes Maria de Oliveira Melo. Ailson Teodoro da Silva. Ademilson Teodoro da Silva. Djalma José de Oliveira. Todas essas vidas indígenas ainda vivem. Hey, hey, ho, 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 ha. 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 Jacaré foi pra lagoa com a intenção de não voltar. Hey, hey, ho, 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 ha. 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 A lagoa se secou, jacaré teve que voltar. Hey, hey, ho, 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 ha. 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 Tá jacaré, a lagoa se secou, você teve que voltar. Tá jacaré,